Primeiro, dar boa noite a todos. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje 23 de março de 2021. Antes de fazermos a leitura do nosso preparo, um minutinho só, gente. Pegar o livrinho do preparo. Antes de fazermos a leitura do preparo, eu quero abrir para vocês, eu vou partilhar aqui o ecrã para vocês, para que vocês possam ver o nosso cartazinho aqui, ele aparecer aqui bem grandinho, e já que eu coloquei ele aqui agora, deixa eu ver se ele... Vamos abrir ele aqui, para ver para vocês verem. Esse aqui, segundo Fórum de Ideias e Debates Espírita 2021. O tema, a crise de valores na sociedade atual. Sociedade de Estudos Francisco de Assis, dia 28 de março, domingo, 10 horas. Tá? Então, nós esperamos a presença de todos vocês conosco no domingo para refletirmos. E, como eu falei, o palestrante vai ser o nosso irmão Vitor Eduardo. Bom, então eu espero, vou mandar o cartazinho para vocês, mas vocês estão vendo agora em primeira mão o nosso cartazinho. Vitor Eduardo é do CEOI? Isso, marido da Michele. É o Vitor, nosso amigo Vitor, que fará o nosso... Ficou bonitinho o cartaz, né? Eu gosto desse. Então eu vou ler para vocês agora a leitura do nosso preparo. E o preparo diz assim: atrair, o preparo é do livro Ânimo, tá? De Lourival Lopes. Atrair o que é bom. Se te julgas uma pessoa azarada, como podes ser feliz? Quem se vê com maus olhos entra em ilusão e gera para si mesmo contrariedades e prejuízos que o levam a se considerar azarado. Olha-te com bons olhos e lembra que não existe azar ou sorte. Tu não tens nada de infeliz, bastando que repilas a pecha de azarado e julgues que a ti estão destinadas muitas coisas agradáveis. Abre-te ao que é bom, sente o que é bom e positivo dentro de ti, e assim o atrairás, pois o que é bom atrai o que é bom. Questão de sintonia. Pela porta podem entrar muitas coisas, mas é o dono da casa que escolhe as que lhe convêm. Então, nesse momento que estamos aqui, vamos iniciando a nossa palestra da noite de hoje, dando boa noite a todos os amigos. Nós vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, por podermos estar aqui reunidos na noite de hoje, cada um no seu lar, junto aos seus familiares, com saúde, esperançosos, porque a vacina está chegando, não é? Então, vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai de vida, misericórdia e justiça, aqui estamos nós, teus filhos, Senhor, para te louvar, acima de tudo, em primeiro lugar. Te agradecer, Senhor, a saúde que temos, a vida que estamos vivendo, nosso lar, nossos companheiros, nossos amigos, e essa doutrina abençoada que nos toca o coração. Que a tua luz, Senhor, se derrame sobre todos nós, sobre os nossos lares, nossas casas espíritas, nossos filhos, parentes, amigos. Mas em especial te pedimos, Pai, por aqueles que se encontram doentes nos hospitais, pelos amigos que sabemos que estão padecendo de enfermidades graves, alguns em suas residências, outros no leito dos hospitais, pelos amigos queridos que estão retornando à pátria espiritual, que não conseguiram, Senhor, se curar do Covid ou de outras patologias. Temos que compreender que a trajetória desses irmãos desse planeta terminou e eles precisam retornar à pátria espiritual. Pedimos pelos familiares desses irmãos doentes, desses irmãos que estão desencarnando, que sofrem, Senhor, com a doença do ente querido, com a
partida, a saudade que aquele que voltou deixa no coração. Que todos esses irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam, não importa que situação estejam vivenciando hoje, nesse momento, ou no plano espiritual ou aqui na terra, que eles possam receber a tua misericórdia, Senhor, a tua compaixão, o teu amor, a tua proteção e o amparo do Mestre Jesus, a visita dos amigos espirituais queridos, levando-lhes o consolo, levando-lhes o remédio que irá aliviar suas dores. Que essas águas, Senhor, que temos sobre as mesas possam ser abençoadas para se tornarem um remédio santo a nos fortalecer o corpo, a renovar nossas energias. E assim, Senhor, recebendo esse abraço fraterno que vem do alto dos corações dos amigos espirituais que conosco se reúnem, te pedimos amorosamente, Senhor, a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje recebemos aqui para a nossa palestra a nossa irmã Denise Fernandes, que irá falar conosco sobre o tema Salvar e Educar, do livro O Mestre na Educação, capítulo 26. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Denise e que ela possa ser inspirada para nos trazer as suas reflexões, que com certeza tocarão o nosso coração e nos ajudarão na nossa caminhada. Denise, a palavra é sua. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Esse livro é maravilhoso. Pedro de Camargo é muito bom, né? É um amigo maravilhoso que nos auxilia, focado sempre na educação. Educação à luz do cristianismo, do espiritismo, pautado nas reflexões daqueles que escreveram sobre a vida de Jesus, porque sabemos que ele nada escreveu, né? Nada tem escrito, a não ser o que os apóstolos, os evangelistas, relataram. E é sobre isso que... É sobre esses estudos, esses relatos, que podemos conhecer aquilo que Jesus nos explicou, que Jesus, através dos seus atos, de seus exemplos, nos tornou claro sobre as lições que temos de ter, sobre os caminhos que temos de seguir. Espírito com letra minúscula, né? Não é individualidade. Ele vai promover a educação, ele auxiliar na educação. Porque ninguém se educa se não quiser. É isso? Ninguém se reforma, se melhora se não quiser. Então, Pedro de Camargo vai nos auxiliar a compreender o que o mestre nos dizia. Então, Jesus é mestre, como diz Pedro de Camargo. Então, vamos falar um pouquinho de Jesus. No mesmo livro, O Mestre na Educação, no capítulo 9, ele tem como título Jesus, o Mestre. Olha, todo esse livro, O Mestre da Educação, ele tem como foco o mestre, né? E ele fala sobre a educação de diversos aspectos, principalmente na nossa autoeducação.
Então vamos lá. Mas a gente está falando em salvar, né? Então vamos ver Jesus como Salvador, vemos Jesus como mestre. E como era Jesus como mestre? No capítulo 9, com o título Jesus o Mestre, dessa mesma obra, Pedro de Carmo inicia assim: o único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, ele não aceitou outro título, a não ser o de mestre. Foi o de mestre. Esse, o título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável, é absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, e por esse ideal se ofereceu em holocausto. Sim, da educação, dizemos bem, porque só um título Jesus reclamou, chamando-o a si. E o fez sem rodeios, sem rebursos, nem perífrases, antes com a máxima franqueza e toda a ênfase, o título de mestre. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-os desta maneira: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis mestre senão a mim. Então, essa advertência que Jesus fez aos apóstolos, para que somente ele os encaminhassem, né? Eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu, proclamou o Senhor. Esparzir luzes, revelar a verdade, distribuir o pão do Espírito, tal a educação, tal a missão do Redentor da humanidade. Então, no capítulo 9, vou repetindo, tá? No capítulo 9 do livro Mestre da Educação, nesse título, Jesus o Mestre, é que eu acabei de ler alguns fragmentos, tá? E falando sobre o mestre, nós vamos ler no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, os itens 3 e 4. Então, capítulo 1, não vim destruir a lei, itens 3 e 4, que tem sobre título o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento. Por isso, é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. O papel de Jesus não foi de um simples, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Isso já é o item 4, tá? Do Evangelho. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier ensinar aos homens não é que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Que a esse reino conduz os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Ainda no Evangelho, o Cristo Consolador, sob o título, o item 2,
falaremos um pouquinho mais sobre Cristo. O jugo leve. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus. Ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender uma condição e a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, com Cristo, esse dever, esse jugo, é amor e caridade. Então, o jugo torna-se leve. No livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 1, da lei divina ou natural, na questão 625, que a maioria das pessoas já sabe, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ponto. A pergunta de Kardec é ótima, objetiva. E a resposta dos Espíritos também. Jesus, ponto. No livro Pérolas do Além, nós vamos pegar a comunicação de um amigo que, sob a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos vem falar de Jesus. São vários, né? E esse chamou a minha atenção. E eu gostaria de... Porque quando se fala de Jesus, a gente tem vários livros, vários que são assim conhecidos, porque muita gente fala de Jesus e muita gente fala de formas diferentes. Então eu quis trazer um texto que não fosse muito conhecido, mas é uma comunicação em que fala sobre Jesus de forma, acho mais simples, não sei, para mim me tocou bastante. Ele diz assim: o ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço da comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram nessas páginas somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Então, muitas vezes, quando eu ficava aflita, em que dizia-se que no Evangelho há consolação, então era realmente aquela busca para o consolo somente do coração, daquela aflição, daquela dor. Mas realmente eu acho que foi isso. Parece assim que conta como eu pensava naquela época. Ele fala exatamente, né? E não como aprendendo a essência do ensino, não sabendo exatamente interpretar ou entender o que Jesus queria dizer com isso, ou queria dizer com as suas
com os seus atos, né? Com a sua vida. Mas seria um contrassenso vir o Mestre a nós, dos passos gloriosos da imortalidade, apenas para nos adoçar o coração onusto de perversidades e fraquezas humanas. Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos. No entanto, reconhecemos que uma criança que somente receba consolações e mimos paternos arrisca-se a envenenar o coração para sempre, na sede insaciável dos caprichos. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus, na construção da arca íntima da nossa mente, da nossa fé. Naturalmente, que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses elementos que procuramos em nossa pesca de luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. Então, e ela me tocou, essa mensagem me tocou exatamente por isso, que antes procurava o Evangelho somente para a consolação das minhas dores, sem entender realmente, porque não era o consolo das dores que eu tinha que buscar. Eu tinha que buscar o exemplo, né? O trabalho voltado no bem, para que as minhas dores fossem amainadas. Porque só com a inteira, não vou dizer inteira, mas só com a compreensão que realmente o que o Cristo foi e é para nós, é que vamos entender que nós temos que fazer uma mudança, não ficar só esperando ser, filhinho, né, Rosângela? Filhinho, venha cá, te dou um abraço, tá dodói, tá com dorzinha, né? Aí a gente fica o quê? Manhoso, dengoso, né? Um colinho é bom, mas a gente precisa crescer, precisa amadurecer. E a gente vai de encontro às suas palavras, aos seus ensinamentos, às atitudes. A gente vai seguindo os seus passos. Então, nisso, nós temos a consolação. Porque exatamente o trabalho do bem é que nos traz esse ânimo, essa fé, e não existe outro modelo, né? É Jesus. Eu também, nas pesquisas que eu fiz, quer dizer, que nós fizemos, né? Eu, meu amigo espiritual, me auxiliando, no livro Renovando Atitudes de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, no Preceptor das Almas, é o título do capítulo, em que ele fala de Jesus também de forma diferente. Estou falando diferente para mim, que ainda não tinha ouvido falar de Jesus, ou então não tinha tido acesso a esses textos, tá? Preceptor das Almas. E ele cita exatamente o capítulo 1 do item 4 do Evangelho. E começa assim: ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplauso. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa. E, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos
que lhes absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor. Mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro de si mesmo. Dessa forma, fez a sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos, então, amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Jesus podia ver, entre aspas, com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seus humanos para Jesus eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava, tudo depende de ti. Ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os, vai e não peques mais. Convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites, que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou, eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante, que aquece almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. E no Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, gente, a página que eu pedi, fiz a pesquisa para saber que livros falavam de Jesus,
Eram muitas páginas, muitas páginas. Então eu vi o que eu tinha aqui em mãos para poder fazer a leitura. E eu preciso de um roteiro para eu não me perder meus pensamentos confusos. É muito interessante esse livro Revolução Espírita, porque Paulo Henrique Figueiredo, ele é um pesquisador, né? Ele faz a pesquisa a fundo. E nessa parte, na parte 3 do livro Revolução Espírita, que tem por título Revolução Espírita, no capítulo 3, Em Busca do Conhecimento Metafísico, o item 5, então é assim, Revolução Espírita, 3.3.5. No item 5, intitula-se Jesus e o Cristianismo. E eu gostaria de ler para vocês um pedacinho dessa Revolução Espírita. Ainda não consegui ler, porque ele é muito teórico, tem muitos pensadores, fala de outras religiões, então é um livro bem difícil de entendimento e a gente precisa de muito tempo para estudar ele. Mas eu tive interesse quando eu tive contato com o Paulo Henrique de Figueiredo numa palestra pela internet. E foi exatamente sobre aqueles erros da Gênese, né? Aquelas modificações que houveram na Gênese. Foi quando eu o conheci. Então ele diz assim: segundo os espíritos, há apenas um guia e modelo de perfeição moral que a humanidade pode considerar na Terra. A gente já leu isso no Livro dos Espíritos, na questão 625. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência e foi pressentida por todos que meditaram sinceramente sobre a sabedoria em todos os tempos. A questão é que os homens, em meio às imperfeições que adquirem, esquecem as leis. Mas o problema maior foi que muitas lideranças, tomadas por sentimentos terrenos, ensinaram aos homens falsos princípios e, por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo, é que muitos têm apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para seguir as paixões e dominar os homens. Mas dizem os espíritos nas obras de Kardec, o erro nasce da confusão que se faz entre as leis da alma e as leis do corpo. E esse equívoco se estendia também para o mundo espiritual. A mensagem de Jesus foi a mais completa reforma das questões morais e sociais do mundo antigo. De uma só vez, demonstra a igualdade de todos os homens, mulheres e crianças como filhos de Deus. Quebra barreiras de relação opressiva entre servos e senhores, homens e mulheres. Deu às crianças o respeito que merecem em sua formação, oferecendo o Evangelho para toda a humanidade, sem privilégios, castas ou hierarquias, derrubou a equivocada e orgulhosa separação entre os povos. Em Jesus, todos são dignos, todos são almas, todos merecem respeito e oportunidades iguais para o seu desenvolvimento. Colocando a liberdade como base de sua teoria moral, Jesus inverteu a relação entre Criador e criatura, pois revoga a imagem de um Deus vingativo, representante de um só povo, capaz de castigar eternamente seus filhos e os inimigos. E instituiu um Deus justo, de infinito amor, que registra na consciência dos homens uma lei universal para que compreendam e a exerçam voluntariamente, num processo evolutivo natural, contínuo e sem fim, consagrando assim a moral autônoma e superando a moral heterônoma do mundo antigo. Trazendo à humanidade a bandeira da fraternidade, Jesus demonstrou que não basta cada um cuidar de si mesmo, mas é responsabilidade do forte proteger os fracos, do rico auxiliar os pobres, do sábio ensinar os ignorantes, do saudável sanar os adoentados, dos novos
protegerem os velhos e as crianças. Cabe a todo aquele que tenha conquistado um talento fazer uso dele para todos à sua volta. Todos os homens são irmãos e a lei natural que rege a vida é a fraternidade. A originalidade da moral de Jesus surpreende e choca pela ousadia de sugerir que devemos oferecer a outra face, o que nos atinge, que é a nossa meta, amar aos nossos inimigos. Surpreende quando toca a ferida dos leprosos, abraça mendigos imundos, estende sua mão às mulheres abandonadas, acolhe e alimenta respeitosamente os miseráveis. Deixa até mesmo atônitos seus apóstolos, quando pede que tragam as crianças até ele. Quando foi necessário, Jesus levou a sua doutrina aos templos, à casa do rico, aos sábios e poderosos. No entanto, seu púlpito preferido eram as margens dos rios, as sombras das árvores, o solo batido dos casebres, onde o pão era repartido e os copos passavam de mãos em mãos. Jesus demonstrou aos homens a religião natural em sua maior simplicidade. Então, voltando ao texto do mestre da educação, em que Pedro de Camargo continua assim: imaginar-se a obra da salvação separada da obra da educação é utopia dogmática incompatível com a época presente. Ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Não é o batismo, nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme e consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. O característico inconfundível do sal é ser elemento incorruptível e preservador da corrupção. A sociedade contemporânea necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Essa força há de atuar de dentro para fora, do interior para o exterior, afinando os sentimentos, despertando a razão e a consciência dos homens. Uma verdadeira ressurreição espiritual é isso que a humanidade ora necessita. Tudo mais são paliativos, são quimeras, que jamais resolverão os graves problemas do momento atual. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento, que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor, que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Então, salvar é educar, ensinou nosso mestre. E no livro Nas Pegadas do Mestre, nós temos também de Pedro de Camargo, de título Não Temais, e eu vou ler só um pedacinho, que ele diz assim: pelo terror, que antes a igreja, o pai que a gente conhecia era o pai vingativo, pai duro, né? E depois de Jesus nós conhecemos o pai amor. E ele fala assim: pelo terror, nenhuma alma se salvará. Salvar é educar. Educar é desenvolver os poderes do espírito, aplicando-os na conquista de estados cada vez mais elevados. Salvar é subir, é gravitar de um céu para outro céu, numa ascensão contínua e intérmina. Tal obra não se realiza por efeito do medo. Ela requer coragem, valor, abnegação.
E eu gostaria de ler para vocês, ainda falando do nosso Salvador, porque ele salva educando, e ele educa exemplificando. No livro Parnaso de Além Túmulo, eu gosto muito de poesia. Olha, a gente tem um tempão que eu não leio e estava assim, ansiosa para fazer essa leitura com vocês. É de Alta de Souza. Eu conheci Alta de Souza através de Haroldo Dutra Dias, né? Que gosta de... Aí eu vou dar uma copiada aqui no Haroldo. E essa poesia dela, de título O Senhor Vem. Vocês conhecem? E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz no seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Obrigada pela atenção. Agradeço mais uma vez a oportunidade do estudo e da reflexão. Espero que tenha sido útil. De alguma forma, não tenha sido assim, muito confusa. Estou fazendo um esforço. Agradecemos a Denise, a sua reflexão realmente muito bonito, né? Muito tocante. Falar de Jesus sempre é especial. E para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir a Rosângela para fazer a nossa prece de agradecimento. Assim, então, com os nossos pensamentos ainda no mais alto, sentindo toda a vibração que nessa noite, ao falar de Jesus, tocou profundamente os nossos corações, vamos agradecer ao Pai pelo esse Filho maravilhoso e abençoado que Ele nos deu como caminho, verdade e vida. Pai amado, Pai de misericórdia infinita, abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Abençoe os lares de cada um de nós. Abençoe o anjo de guarda de cada um de nós. Que possamos, ao adormecer hoje, pensar nesse Mestre que está junto a nós o tempo inteiro. Está junto a nós como ele estava junto aos lagos, aos rios, aos montes, às árvores, às flores. E nós, que somos seus irmãos muito amados, e podemos dizer que, como filhos, também somos seus filhos muito amados. Embora saibamos que o nosso Pai amado é Deus, mas Jesus é aquele irmão que nos abraça, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, que está conosco na alegria, nas tristezas, nos desafios, que está conosco quando pensamos que não temos mais forças para caminhar, que está conosco hoje, agora, que está conosco por toda a eternidade. Assim, falar de Jesus é falar do amor. Falar de Jesus é falar da paz. Falar de Jesus é falar de educação. Falar de Jesus é sentir-se salvo. Salvo
salvo das nossas intemperanças, salvo das nossas ainda rebeldias, mas espíritos a caminho da luz. E com o Mestre, o caminho não é escuro. Com o Mestre à nossa frente, a nos guiar, nós sentimos que chegaremos lá. Por isso, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, essa instituição que nos abraça amorosamente e que intimamente diz a cada um de nós: siga o Mestre, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Muita paz e luz a todos nós. E assim. Agradecemos a Rosângela pela prece. Eu quero essa poesia, viu? E agradecemos a todos vocês. Lembrando do nosso segundo fórum espírita, que vai acontecer domingo. Eu vou abrir o ecrã novamente aqui, porque tem gente aí que chegou depois e não viu. Vamos botar aí o nosso cartazinho novamente, para vocês verem. E agora esperamos poder contar com a presença de vocês. Vai das 10 às 11h30, tá bom? O segundo Fórum de Ideias e Debates Espírita 2021, a crise de valores da sociedade atual. Vai acontecer nesse domingo às 10 horas. Vai de 10 às 11h20, 11h30. E o nosso irmão Vitor Eduardo, que fará o estudo para nós, tá bom? E o tema é bem interessante. A crise de valores na sociedade atual. Espero o comparecimento de todos. Então, meus amigos... Um beijo para todos. Boa noite para Denise. Vocês, ó. Obrigada, Denise. Obrigada. Espero que Deus abençoe a todos. Se protejam, se cuide. Amanhã, 19h30, nós temos o nosso Evangelho. Tá aí com a Rosângela, tá bom? 18. Oi? 18h30. 18h30. Tá bom? Deus. Amanhã, 18h30, do Evangelho. Denise, parabéns. Falar de Jesus